primeiro encontro do ano de 2016. Justamente o nosso encontro com diversas lideranças para estudarmos o tema da campanha da fraternidade. Casa comum, nossa responsabilidade. Nós vamos estudar, vamos refletir, vamos partilhar, vamos vivenciar. Sejam todos bem-vindos, todos bem-vindos. Seu amor. Permaneçam de pé. Nós vamos fazer um momento de reflexão a partir da palavra de Deus. O texto do profeta Amós, capítulo 5, versículos 11 seguintes, se eu não me engano é 11 seguinte, 5, 20 e algumas coisas. Então nós vamos refletir um pouquinho, que a palavra nos ilumine, nos proteja. E vamos viver esse encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos ouvir o texto do profeta Amós. Quem tem a Bíblia pode pegar o capítulo 5, versículo 21 ao versículo 25. Vamos acompanhar. Leitura do livro do profeta Amós. Sou contra, detesto vossas festas, não sinto o menor prazer nas vossas celebrações. Quando me fazeis subir a fumaça dos holocaustos, não aceito vossas oferendas, nem olho para os sacrifícios de carne gorda. Afasta de mim a algazarra de teus cânticos, a música de teus instrumentos, nem quero ouvir. Quero apenas ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual regato que não seca. Acaso me fizeste oferendas ou sacrifícios nos 40 anos de deserto, casa de Israel? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Permaneçam de pé. Prezados irmãos, a liturgia é uma palavra de Deus muito bonita. Justamente, Antigo Testamento, os profetas vêm alertando o povo. Não adianta vocês, na época, oferecer sacrifícios, grandes holocaustos, tentando agradar a Deus ou comprar a Deus desta maneira. E a palavra de Deus fala, isso nada me agrada e nada me encanta. Porque se você me oferece sacrifício, oferece minha vida em missão, em trabalho, vocês têm que ser justos, vocês têm que ser solidários, vocês têm que respeitar a vida, têm que valorizar a vida, têm que cuidar da nossa casa comum, têm que cuidar da natureza. Pelo contrário, não me agradam nada. Isso eu deixo de lado. É bem interessante que é um texto que nos faz pensar. O que eu ofereço a Deus? Qual que é a minha melhor oferta a Deus? Qual é a minha melhor oferta a Deus? É a vida? É o meu testemunho? É a minha partilha? É a minha disposição para construir a justiça, o reino, a paz, a fraternidade, ajudar no desenvolvimento do bem comum para todos, um coração misericordioso que não julga para não ser julgado, não condena para não ser condenado, as atitudes, o jeito, a maneira de todos nós. A palavra de Deus é muito clara, ele deixa de lado todas essas coisas de sacrifício. Sou contra, detesto vossas festas, não sinto o menor prazer em vossas celebrações. Detesto, diz a palavra de Deus, não sinto o menor prazer que vocês fazem, porque vocês até estão rezando por aí, diz a palavra de Deus, mas depois vocês não fazem, não praticam. Isto não me agrada nada. Consciência bonita, e o povo daí luta pelas questões de Deus. Quando me fazeis subir a fumaça dos holocaustos, não aceito vossas oferendas, nem olho para os sacrifícios de carne gorda. Afasta de mim essa algazarra de teus cânticos, a música de teus instrumentos, nem quero ouvir. É pesado, essa palavra é forte para todos nós. Nós também fizemos celebrações,
nós também fizemos o ofertório, nós também colocamos diante do altar do Senhor e a vida nossa, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a viver e a praticar o que o Senhor nos ensina, e que a nossa vida colocada a serviço do reino de Deus, a serviço de Jesus e da vida, seja um verdadeiro sacrifício que agrada a Deus, pela luta pela justiça, pelo bem comum, pela dignidade para todos e o bem para todos. Nós vamos rezar agora a oração da campanha da fraternidade. Então vai aparecer aqui e nós vamos rezando juntos, sem pressa. Vamos rezar fraternalmente a oração. Deus da vida, da justiça e do amor, vós fizestes com ternura o nosso planeta, morada de todas as espécies e povos. Dai-nos assumir a força da fé e em irmandade ecumênica a corresponsabilidade na construção de um mundo sustentável e justo para todos. No seguimento de Jesus, com a alegria do Evangelho e com a opção pelos pobres. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós vamos continuar o nosso encontro em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Terceiro ano, né, pessoal? Quem teve no ano passado? Olha aí, ó, repetiu bastante, né? Que bom. Eu já estou no terceiro ano que nós estamos trabalhando com esse tema da campanha da fraternidade. E eu sempre digo, né, pessoal, que bom que nós temos a igreja no Brasil que se dispôs desde 1964, no período da Quaresma, refletir sobre um tema social que diz respeito à vida das pessoas, que afetam direta ou indiretamente a vida das pessoas, olhando de modo especial para aquelas que mais sofrem, vamos dizer assim, os mais pobres principalmente, tá? O tema de hoje, pessoal, é um tema, pode até parecer um pouco estranho, ó. O tema, essa oração, ó, o tema é casa comum, nossa responsabilidade, mas sempre tem um lema, né? O lema aqui, ó, quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça pela qual, vamos devagar, quero ver, aqui tem um, né? O direito brotar como fonte e correr a justiça, qual riacho que não seca. É o texto do Amós que o Deoclésio leu. Mas o tema central, pessoal, é justamente o saneamento básico. Pode parecer um tema, então, casa comum. Eu vou falar da casa comum, ou seja, um problema ligado à ecologia como um todo. A minha parte vai ser falar um pouquinho sobre isso e também sobre a questão do saneamento básico. Viu? Vocês podem pensar assim, mas faz a igreja refletir sobre o saneamento básico, né? Viu? E esses temas ligados à ecologia são já meio recorrentes na campanha da fraternidade. Se vocês lembrarem bem, né? Nós já tivemos temas ligados à água, à Amazônia, né? Temas ligados à saúde. Nós tivemos vários temas já ligados justamente a essa questão do meio ambiente, tá? Deixa eu só pegar aqui para ver se eu lembro vocês um pouquinho. Em 2004 o tema foi a água. Água, fonte da vida. 2007, Fraternidade e Amazônia, que também trabalhou o tema do meio ambiente, da ecologia.
se focou bastante os povos indígenas na época também. Fraternidade e vida do planeta, a criação geme em dores de parto. Isso eu vou trabalhar um pouquinho, que diz respeito à questão da casa comum. Isso foi em 2011, recentemente. Em 2012 foi Fraternidade e Saúde Pública, que também mexeu um pouquinho sobre o tema do saneamento básico. Bom, a gente pode pensar que esse tema não é importante, mas ele é de relevância fundamental para que justamente a gente tenha uma vida digna. É um tema central, a dignidade da vida, que a igreja tem trabalhado há tanto tempo sobre isso. Só que a gente não tem muita consciência disso. Até eu começaria falando o seguinte, pessoal. Nós estamos nos últimos dias aí com medo terrível do quê? O mosquito. E olha, eu vou lembrar os senhores que nós já tivemos medo de outros bichos. Aqui, primeiro esse aqui é o chikungunya, viu? E esse cara está nos aterrorizando porque o problema central dele é o mau cuidado do saneamento básico. Ou seja, onde esse bichinho se cria? Na água parada que nós não tratamos direito, não canalizamos direito. Então, olha só que importância tem esse tema. E as mulheres grávidas, né? Eu falei para minha esposa, olha, é quase um pânico com uma mãe grávida hoje, estar grávida com essa ameaça do chikungunya, né? Porque a microcefalia pode, a zika, né, prejudicar o desenvolvimento de uma criança para toda a sua vida. E isso é um problema de saneamento básico. O mosquito, danado do mosquito. Cara, nós estamos aterrorizados por um mosquito, viu? E até pouco tempo atrás era o Brasil, agora o mundo todo está com medo do mosquito. Inclusive alguns países, os mais ricos, né, que não sabem lidar bem com o mosquito, eles dizem que não vão vir para as Olimpíadas porque tem mosquito, né? Então que passem alguma coisa no corpinho e venham, né? Mas não vamos nos derrotar pelo mosquito. Mas ó, nós já fomos afetados pelo porquinho também. E olha a historinha, né? Geralmente é o contrário, é o lobo mau que... Ali o porquinho foi lá e disse, ó, sai que eu vou assoprar, né? A gripe suína, ó. A gripe do frango, a galinha já nos assustou também. Isso tudo é um problema sanitário, que diz respeito a saneamento básico, né? E olha aqui que legal, ó, a vaquinha também, essa é a vaca louca, né? Ou a mais recente, né? Mas olha só, quem viveu na década de 70 teve medo da peste suína africana. Vocês lembram disso, mais velhinho aí? Eu lembro, cara, foi horrível. O exército chegou na casa do meu tio, do meu pai, e matou todos os porcos. E era porque os porcos eram pretos. Eram os comuns de banha, né? Daí tinha que botar o Doroque e o Lajoite, que é porco de branco rico. Ou seja, mudou. Ou seja, agora os bichinhos. Mas por quê? Isso é problema de saneamento básico. Cara, então veja a importância disso. Só que na nossa consciência isso não é importante. Eu vou fazer uma perguntinha para vocês. O que vocês fizeram hoje de manhã? Primeira coisa que vocês fizeram: xixi. Verdade. É uma coisa natural. Alguém? Dois? Alguém cagou também ou não? Não? Ou seja, alguém defecou? Bom, é um ato natural, né, pessoal? Dá uma cagadinha, uma mijadinha de vez em quando. Ou seja, vai ser tão natural. Só que você se perguntou para onde foi esse xixi? Aonde esse xixi foi parar? Se ele não for parar numa rede de esgoto de saneamento básico tratado, provavelmente não, com certeza, ele vai ser um dano ambiental, porque ele vai poluir o nosso solo, e ele pode ter uma consequência negativa, mais negativa ainda, porque ele pode ser um problema de saúde pública. Se ele parar num córrego, ele vai criar mosquito, mas as inúmeras bactérias podem criar inúmeras outras doenças. Viu, pessoal? Quem foi para a praia esse ano, para Camboriú, Hélio Dedo aí no verão? Poucos foram, né? Pegaram uma diarreia ou não?
Não. Então, eu fui, a minha esposa, fomos para Camboriú. 53% das praias do litoral catarinense estavam impróprias para banho. Por quê? Porque os turistas na cidade não têm esgoto, todo o esgoto para no mar. O mar ele leva para fora, mas 7 vezes ele traz para cá, depois nas 7 ele leva embora. Então ele empurrou o xixi, o cocô e todas as bactérias para a praia. No hotel que eu estava, de 9 crianças, 7 estavam com diarreia. Cara, nós estamos no século 21 e nós não temos saneamento básico. Então veja, viu? E aí, inúmeros outros problemas que eu vou colocar. Então eu quero chamar a atenção primeiro, a relevância do tema. Viu? E quem mais sofre? Olha que importante. A igreja reafirmando a opção pelos pobres. Por quê? São os pobres que vivem em cima de palafitas, de esgoto, e aí que a doença e a morte se proliferam. Então, ele é um problema social, mas é um problema também de opção pelos pobres, porque são eles que mais sofrem. Os ricos fazem suas casas, né? Uns encanam pelo esgoto, mas outros não. Mas a maioria de quem sofre justamente são os pobres. Então esse problema é extremamente importante, ó. E aí nós vamos ter que olhar um pouco justamente para a questão ligada à fé e os compromissos que nós temos. Então vamos lá. Eu, antes de falar do problema mais prático do saneamento básico, eu quero falar um pouquinho dos problemas ligados à ecologia, à casa comum, porque eles são conexos, esses temas. Tá? Porque na verdade a falta de saneamento básico é um problema ambiental seríssimo e ele afeta justamente a nossa casa comum. Bom, olha aqui que eu botei aqui, ó, isso aqui é para ser um planeta, né? O nosso mundo está na UTI. A terra destruída, a casa comum nossa. E uma coisa importante, deixa eu voltar esse desenhozinho aqui, ó. Esse desenho aqui é bem sugestivo, ó. Essa é uma coisa extremamente importante, né? Nós acreditamos que nós vivemos numa casa de paredes, né? Mas a nossa casa comum é um planeta. Viu, pessoal? Nós construímos desde o século XVI para frente uma noção, uma ideia de que nós não somos partes do mundo. Nós não somos parte da natureza. Nós separamos, né, o homem biológico da matéria. Então nós achamos que a nossa casa é aquela, com o tetozinho a 4 paredes e é ali que nós vivemos. Mas a casa comum nossa é o planeta. Se a nossa casa que nós vivêssemos hoje, né, aquela de paredes, fosse o planeta, e nós tratávamos ela como tratamos o planeta, provavelmente nós jogaríamos o lixo no quarto. Seria possível a vida numa casa onde eu jogo lixo no quarto? Não reciclo, não cuido da água, né? Não encano a sujeira que eu produzo? Não seria. É lá, o cheiro, a podridão, uma série de coisas. Mas nós fazemos com o planeta isso. Nós limpamos a casa material, mas nós sujamos a casa comum, o planeta. Nós defecamos, mijamos sobre o planeta e não sabemos aonde vai os nossos dejetos. Esta é a pergunta do saneamento básico, porque isso cria problemas. Então vejam, ó, nós temos que recobrar, pessoal, a ideia da casa comum. A nossa casa comum é o planeta, nós vivemos esse planeta. Então tudo que eu faço contra o planeta tem uma consequência direta para mim, indireta para mim e indireta para os outros, porque no mundo tudo é interdependente. Então vejam bem, pessoal, são alguns dados, ó. Olha só que sério isso, ó, pessoal. Quem acompanhou no final do ano passado, vocês ouviram saiu em todos os jornais aquele encontro em Paris, a conferência de COP, a COP21. Houve todas quem promove a ONU. Teve no Brasil em 92 a ECO 92, depois a Rio mais 10. O Brasil foi um grande país que discutiu essa questão ligada ao meio ambiente por causa da floresta amazônica, essas coisas todas aí.
COP21, ó, pessoal, há uma clara afirmação, principalmente dos cientistas, viu, pessoal? Não acreditem muito nos políticos, porque os políticos têm a tendência a distorcer os problemas ambientais. Mas na COP21 está claro, ou seja, o aquecimento global já é uma realidade. Aliás, o verão desse ano em Dois Vizinhos, eu acho que tem indicado um pouco para isso. Ou seja, até o final desse século, pessoal, provavelmente, se nós não fizermos nada, nós teremos um aumento de 1,5 graus Celsius na nossa temperatura. Isso será um problema muito grande, porque já há, né, o derretimento das geleiras, aumento do mar. Aumento do mar, quem vai atingir? Os pobres, porque eles que estão nas barrancas de rios, nas margens de rios, são pescadores. Então, ou seja, é uma situação já, nós não estamos entrando, nós já estamos nele. Uma outra observação importante, pessoal: os efeitos dessa destruição, dessa agressão já são irreversíveis. Embora a gente faça um esforço grandioso para recuperarmos a vida do planeta, do processo antes da Revolução Industrial, nós não conseguiremos mais. Meu pessoal, eu não sei se vocês entendem a gravidade disso. E olha essa terceira afirmação aqui, ó. Meu pessoal, isso aqui são afirmações de cientistas muito sérios. No ano de 2015, o ano passado, eles estão dizendo que nós fizemos foi o ano da ultrapassagem da Terra. Olha só o que eu vou dizer, pessoal. Ou seja, o que é essa ultrapassagem da Terra? A partir do ano passado, a natureza já não tem mais recurso suficiente para alimentar o planeta nessas condições. Ou seja, o que nós vamos ter que fazer? Mudar radicalmente, principalmente as nossas formas de consumo. Se nós consumíssemos, pessoal, como os americanos consomem, nós precisaríamos de 3 planetas para viver. Ou seja, o que isso define? A vida não seria possível. Nós temos um planeta, viu, pessoal? E esse planeta, ele é extremamente frágil. E a agressão humana é que põe ele em desequilíbrio. Então, viu, pessoal? Essa afirmação aqui é extremamente séria, ou seja, não há mais recursos naturais suficientes para manter os nossos padrões de vida no modelo atual. Bom, daí tu imagina o capitalismo expandindo na Índia e na China com 2 bilhões de pessoas e querendo propor a eles os padrões de consumo ocidentais. Viu, pessoal? Eu nunca acreditei no apocalipse, mas a situação é complicada. E aí vocês já vão pensar, bom, nós, viu, olha, pessoal, uma coisa importante, esta é uma agressão do homem, é o antropo, é um problema, o Leonardo Boff usa um termo teológico, a antropogênese, ou seja, é o homem que se dispôs a dominar e a destruir essa natureza, transformá-la em benefício próprio, tá? E aqui, ó, olha isso aqui, ó, extremamente importante, pessoal. Nos últimos 500 anos, ó, o homem destruiu 14% da biodiversidade. Ou seja, 14% da vida do planeta que levou 4,5 bilhões de anos para se formar, nós em 500 anos destruímos. Se seguirmos no ritmo que estamos, até 2050, 17% da biodiversidade estará destruída. Vou dar um exemplo, pessoal. Eu dei um exemplo de uma ave que é extremamente importante para a nossa região aqui. Qual é a árvore que foi importante para a nossa região? Aliás, maravilhosa. Araucária. Para os índios era uma árvore mítica. E um pássaro importante, qual é que era? A gralha azul, que está em extinção. Aliás, né, para ver gralha azul só temos que ir agora no zoológico, né? Para ver gralha azul. O que a gralha azul fazia?
Os índios a respeitavam como uma divindade, porque ela plantava o pinhão, que era uma planta mítica para eles. A Agrária Azul foi a grande plantadora de pinhões. Ela comia um pinhão, mas ela não podia comer 10, então ela escondia 9. Depois ela procurava, mas ela achava só 6 ou 7. Os 2 que sobravam cresciam uma árvore. Esse é o problema da biodiversidade, ou seja, a natureza ela se auto-equilibrou. Mas aí chegou um homem, supostamente sábio e trabalhador, o gringo, né? Ele veio primeiro com o facão, depois com o machado, depois ele veio com a motosserra, depois ele veio com o trator de esteira, e aí o estrago foi enorme. Agora é a draga. Agora é o que é? A draga. A draga? É o que está arranjando as pedras e tirando para poder aproveitar o recinto da terra. Eu conheço essa. Ou seja, esse é o problema da morte da biodiversidade. O pessoal, os pescadores aí estão com dificuldade de encontrar minhoca. Estão pegando a minhoca errada, já tem que cuidar, né? Por que não encontramos mais minhoca para pescar? Aí. Exceto atrás do chiqueiro, né? Ainda onde joga o dejeto do porco, que é também um crime ambiental. Quando é muito úmido, lá você encontra a minhoquinha. Mas se for nas roças aí, não encontra, porque o inseticida matou tudo. Então a biodiversidade. Então esse é um pouco o planeta, a casa comum. Agora aqui, ó. Essa é a percepção. Veja esse desenho que eu acho genial. O suicídio humano, né? Porque, ó, você corta a árvore, mas na verdade você se corta, né? Só que nós não temos essa percepção que a agressão a uma árvore é uma autoagressão, porque nós perdemos no nosso imaginário não está a percepção de que nós pertencemos a essa totalidade. Nós não entendemos que as coisas são interdependentes. Nós entendemos que as coisas são separadas. Isso é um problema de construção da ciência desde o século XVI. Nós separamos tudo em caixinhas e perdemos a noção do todo. Então, ó, nós vemos a árvore, mas não enxergamos a floresta. Vemos uma particularidade, mas não vemos a totalidade. É igual estava acontecendo com o mosquito. Justamente, né? O mosquito agora. Se coloca, voltando um pouquinho ao assunto do Zika, se coloca na mídia, pelos governantes, que o problema da microcefalia está sendo provocado pelo mosquito, não é isso? Sim. O problema que está sendo provocado, a microcefalia, ele não é colocado só pelo mosquito, ele é mais voltado pelos problemas oriundos das doenças venéreas, DSTs, do que pelo mosquito. Verdade, viu? E daí a publicidade, a ideia, nós miramos no mosquito, né? Na verdade, o problema é nosso, né? O humano, é de comportamento. Para esconder a pornografia. Não, perfeito isso. Esconder os problemas que acontecem em carnaval, nessas festas que são liberadas à vontade, na libertinagem que está se dando, dizendo que nós temos liberdade, que na verdade não é liberdade. Isso tudo está sendo escondido e jogando a culpa no mosquito. Verdade. Então, ó, essa é uma questão importante. Bom, aqui, ó. Então, viu, pessoal, as coisas importantes que nós temos que entender. Primeiro, o planeta, a nossa casa comum, é um organismo vivo. Viu, pessoal, olha, isso eu aprendi estudando física. É uma coisa impressionante isso, pessoal. Nós perdemos. Vocês sabem que isso aqui é madeira, né? Mas eu posso pegar essa parede. Vocês sabem que essa parede aí, nós achamos que ela é morta, né? Ela é uma matéria imorfa. A parede tem vida. Né? O Einstein diz, ó, tudo é energia. Energia dispersa ou energia compacta. O planeta é um organismo vivo, dinâmico e evolutivo. Então nós temos que entender isso. Qualquer agressão que nós cometemos a ele é uma agressão à vida, a essa totalidade. Viu? Os orientais entendem já isso muito melhor. Tem o
Os jainistas, eles são um pouco absurdos, né? Os jainistas, eles aprendem a andar devagar, porque eles acreditam que um movimento brusco pode colocar o universo em desequilíbrio. Ou então, eles não fervem a água porque na água tem micro-organismos que morrem. Nós não temos essa compreensão. Então, tudo é vida, tudo tem vida. E nós tratamos o homem com vida, né? E ó, viu pessoal? E o pior, nós não damos direito às outras espécies de viverem. Depois eu vou mostrar um dado interessante, né? Os animais não tiveram direito na nossa sociedade de consumo. Ou nós dominamos ou destruímos esses animais. Então, o planeta é um organismo vivo. Viu? E olha só, pessoal, aí nós podíamos entrar na discussão teológica. É uma criação de Deus. Agredir o planeta é agredir a obra de Deus. A teologia tem refletido bastante sobre isso nas 2 décadas e meia, né? Mas nós temos que assumir, né, pessoal, o Gênesis, a criação é uma obra de Deus. E o Leonardo Boff diz o seguinte, ó: se não cuidarmos da criação, a criação irá nos destruir. Cara, que espetacular isso. Incorporar isso, né? Ou seja, tudo é vivo e tudo é divino. Temos que tratar com o maior cuidado possível, tá? E ó, tudo é interdependente, ou seja, tudo que eu faço, pessoal, tem uma consequência para o planeta. Então, o ato de fazer xixi tem, o ato de jogar inseticida tem numa planta, tudo tem consequências, direta ou indireta, para mim e para os outros, e para a totalidade, que pode justamente ser. Bom, olha aqui, ó. Quais são os 4 elementos centrais que nós necessitamos para a vida, pessoal? Botei ali, ó, vamos lá. O ar, a água e o sol. Como é que são esses 4 elementos aí? O ar. Estamos jogando dióxido de carbono no ar, viu? Olha o ar, pessoal, o ar para viver. Nós estamos aqui respirando. Nós não temos essa consciência de que nós tivemos que cuidar do ar para proteger a vida. Se tu vai na China hoje lá, você não enxerga o cara a 3 metros. Viu? E os efeitos são tão graves. Esses dias eu brinquei, viu pessoal, olha, falando do cocô e do xixi, até o peito nosso começou a ser um problema, vocês sabiam? Porque ele produz metano. Eu brinquei esses dias com os meus alunos na sala de aula, disse, olha, daqui uns dias nós vamos estar com um bujão de gás nas costas, e na hora do peido, né, vocês vão armazenar o peido porque o metano é altamente nocivo para a camada de ozônio. Viu? Eu brinquei com os alunos, pessoal, e daí na semana seguinte eu li uma reportagem no jornal argentino, o Clarim. 3 cientistas argentinos já estão pesquisando, eles instalaram bujãozinho de gás nas vacas. Pessoal, nós temos 1 bilhão de vacas no mundo. Viu? E a vaca, para ter vaca derruba-se floresta. Destruição ambiental. E essa vaca peida para danar. Ou seja, eles desenvolveram um botijão, estão recolhendo o gás metano da vaca, fizeram uma incisãozinha nela aqui. Pode ser por incisão ou pode ser na hora de tirar o leite, né? Eles entutam os enrolos da vaca, um dispositivo lá, e com uma bomba eles captam o metano. E eles estão tocando toda a casa deles com o gás metano tirado das vacas. Até o carro. Eles têm um Fiat 147. É que o Fiat 147 anda com qualquer coisa, né? Então o gás metano. Olha só, pessoal. Quem sabe aqui 50 anos vocês vão lembrar do professor Paulo. Vocês vão estar com o bujãozinho nas costas. O negócio está grave, né, pessoal? Para ver, então o ar está poluído, viu?
Alguns gostaram, né? Bom, voltando, esquece o botijão aí, tá? Então, ó, e o pessoal, só quero lembrar da gravidade disso. Nós estamos brincando, mas isso é muito sério. Um dos grandes problemas é o aquecimento global. E qual é o problema do aquecimento global? Nós queimamos dióxido de carbono de carro na indústria, que é o gás, a gasolina, o petróleo, né? E ao queimar ele solta, né, o dióxido de carbono, e esse destrói a camada de ozônio, daí o sol, né, aquece aí o problema do aquecimento global. Viu? Um problema de saúde, ó. Doenças de câncer de pele, né? O mundo já está com um processo de expansão muito grande de doenças de câncer de pele, por causa da incidência dos raios ultravioletos. Bom, então, ó, a terra, né, o veneno, a água poluída, já vou falar um pouquinho depois, e o sol, né, que está cada vez mais quente. Bom, aí a questão aqui importante, né, pessoal? Já toquei um pouquinho nisso. Quem é o responsável? É o homem. Viu? E essa ação é inegável. Por que o homem, pessoal? O homem é um ser mau? Depende, né? Na teologia tem umas 500 bibliotecas cheias discutindo sobre se o homem nasceu bom ou nasceu mal, se ele pode ser bom ou não pode ser bom, é uma discussão grande. Na verdade é o seguinte, pessoal, o problema está na ideia que se construiu no século XVI para frente, que eu coloco aqui um termo filosófico um pouco difícil, é o antropocentrismo, ou seja, a ideia de que o homem que pensa racional era a medida de todas as coisas, viu? Mas o homem racional, não mais o homem religioso, o homem mitológico, o homem afetivo, o homem, não mais o homem racional. E essa, ó, a ciência aqui, ó, quem me colocou no centro do mundo foi a ciência. Viu? Viu, pessoal, talvez, ó, se eu sugerir para vocês, um grande tema que nós temos que discutir hoje é o problema da ciência. Por quê? Eu vou dizer sim, traduzir de uma forma bem simples. Por quê? Ó? A ciência deu ao homem um poder muito grande de transformar, de construir, mas, por outro lado, um poder muito grande de destruir. Na televisão, na universidade, nós só olhamos a parte boa, né? Oh, a ciência, precisamos da ciência, precisamos do conhecimento. Mas a ciência, ela tem uma prática, nós chamamos assim, irracional de violência, porque ela acaba destruindo com a vida. Um exemplo, para vocês terem claro, é a bomba atômica, né, pessoal? O homem construiu a capacidade de se autodestruir em segundos. Viu? E nós queremos estar convencidos, sabe quanta? Nós temos bomba atômica para destruir 16 vezes o planeta. O homem, ele é tão inteligente que uma vez não basta, ele quer ter certeza. Eu serei o 16º, eu vou sobreviver e vou apertar a última bomba. Cara, isso é estupidez, né? Então o homem, a ciência deu poder ao homem de construir, mas de destruir. E o homem justamente, ó, qual foi o desejo da ciência a partir do século XVI? Dominar a natureza, transformar ela. Viu? Tem um filósofo, agora vamos fazer um pouquinho de filosofia, chamado Francis Bacon. Quem gosta de pizza vai lembrar dele. Bacon. Vamos gostar. Bacon, ele diz assim, ó: o homem tem que dominar a natureza, nem que seja a moda do inquisidor. Como é que faz o inquisidor? Para arrancar os segredos da natureza, nem que seja a moda do inquisidor. Como é que ele faz? Ele bate. Ele oprime. E a partir do século XVI, esse homem inteligente teve o desejo de dominar, transformar a natureza para satisfazer os seus interesses materiais. Então nós saímos do poder de dominação, do poder do conhecimento para o poder de dominação. Viu? E hoje é a ciência que dá o poder do homem a agredir a natureza da forma como nós agredimos. Então, por exemplo, ó, o índio não derrubava a floresta.
O italiano já chegou primeiro com o facão, mas depois a ciência deu o poder dele ter uma motosserra, depois a ciência deu o poder dele ter um trator. O que esses elementos materiais técnicos deram ao homem? O poder de destruir mais e mais rápido, com mais velocidade. Para quê? Para fazer dinheiro, progresso. E ó, essa é uma coisa incrível. A nossa ciência é uma ciência sem coração. Olha a frase que eu coloquei, ó. O que o Descartes diz? O coração atrapalha as ideias claras e distintas. Viu, pessoal? O nosso mundo, o coração é o lado do sentimento, da emoção, da compaixão. Toda a ciência moderna ela se constituiu a partir da cabeça, viu? E uma verdade para a ciência moderna, ela está baseada na exatidão e no cálculo, e não nos sentimentos. Então o Descartes diz assim, ó, pode matar os bichinhos, não tem problema, eles não têm instinto, eles não têm emoções, eles não sentem dor. Agora, né, nós estamos mudando um pouco isso. É claro, os animais têm emoções, têm sentimentos, têm vida, têm interdependência, viu? Os animais equilibram os ecossistemas, o homem destrói os ecossistemas. Então essas coisas importantes, né? E aquela questão importante que eu falei, ó. Então nós temos uma ciência que destrói, uma ciência que não tem coração, e nós temos uma ciência que separou o homem da natureza. Nós falamos isso na filosofia um pouco, ó, o sujeito do objeto. Então nós não nos identificamos como uma árvore, viu, pessoal? Nós somos a natureza e a natureza está em nós. Então agredir a natureza é agredir a nós mesmos, porque o mundo é uma totalidade. E pessoal, isso aí nós vamos ter que caminhar muito, mas essa é uma compreensão que nós temos que mudar. As pequenas coisas, as mais grandes, para justamente a vida ter uma possibilidade. Aqui na questão do capitalismo industrial, né, pessoal, olha, é assim hoje, né? Tá? Ou seja, e ó, professor, o grande discurso dos governos, nós temos que produzir mais alimentos para alimentar a humanidade. Olha como as coisas são incríveis. O problema do mundo é falta de comida, hein? Segundo a ONU, nós produzimos 7 vezes mais do que consumimos. Viu? Agora, olha o outro lado. Vocês sabem quantas pessoas no mundo passam fome diariamente? Fome, 1 bilhão. Que tem necessidades de comer mais 2 bilhões. Segundo a ONU. Então o discurso governamental dos empresários que precisam produzir, não, se produz alimento para especular e ganhar dinheiro. Ou se os pobres não têm dinheiro para comprar milho, faz-se álcool ou, né, se dá para as vacas, mas não para matar a fome das pessoas. Então essa é a lógica louca do cientificismo do mundo justamente capitalista, viu? E daí esse problema seríssimo aqui, pessoal. Ó, é incrível, olha o ratinho aqui, ó. Viu, pessoal? Olha, isso aqui é uma realidade tão crua, nós não nos damos conta disso. Viu? O ratinho está perguntando ali, ó, quando você comer as verduras, você também vai usar máscara? Para passar o veneno eu uso máscara no repolho, no chuchu, mas eu como ele sem máscara. Cara, é incrível, que estupidez isso, né? Mas eu estou induzido a comer pelo consumo e não pela consciência. Eu não tenho consciência. Me tiraram essa consciência porque nós vemos as coisas de forma diferente, como se aquele alimento não é parte da minha vida. A microcefalia já afeta muito mais vezes do que imagina. Justamente. Então, ó, viu, pessoal, olha aqui, eu vou ter um dado, tá ruim de ver aqui, ó. Olha só, em 2015 no Brasil, pessoal, 1 milhão de toneladas de agrotóxico foram lançadas nas lavouras do Brasil. O Brasil é o país que mais consome agrotóxicos no mundo. Viu, pessoal?
Então, ó, vejam bem, pessoal, só raciocine um pouquinho. O agrotóxico ele não fica só no produto, ele vai para o solo e ele vai para a água. E a água, um elemento central da vida, escasso. 0,007% da água no mundo é potável. 0,207%. É muito por quê? Grande parte dela está já justamente comigo, tá? Então esse problema é importante aqui, mas justamente vem desse processo de industrialização de massa, né, do mundo capitalista industrial, tá? O outro problema é o consumismo, né, pessoal? Nós hoje consumimos muito objetos, né, muitas coisas desnecessárias, inclusive para a nossa vida, mas vamos... esse é um problema sério, né, pessoal? Nós temos cada vez mais necessidades artificiais. Vou dar um exemplo. Há 10 anos atrás, quantas televisões tinha em casa? Uma. Hoje tem quantas? Umas 3, né? Se tiver 2 filhos adolescentes, vai ser 4. Uma para a mulher, uma para o homem e uma para os 2 filhos. Viu? Para produzir aquela televisão, aqui eu poderia, né? Eu tenho, só para produzir as telas, tem mercúrio, tem um monte de coisas que o homem transforma. E depois o lixo é jogado aonde? Transforma a matéria-prima, né? Por exemplo, a publicidade diz assim: o carro ambientalmente correto. Existe um carro ambientalmente correto no mundo moderno capitalista? Não existe, porque talvez ele pode até queimar. Hoje a energia, vamos supor a energia, né? Hoje nós não temos aqui ainda, né? Tem já carros com hidrogênio, que é para congelamento, tem carros a luz, ou até o álcool, ele diz que é carro ecologicamente correto, não é. Só o carro, depois que ele para, ele tem o pneu, ele tem a lata, a tinta desse carro é altamente nociva. E o pessoal vai dar, olha só, o saco plástico do mercado. O planeta virou um grande lixão, na verdade. E pessoal, vou dizer uma coisa séria: os europeus já não têm mais lugar para onde mandar o lixo. Sabe o que eles fazem? Até eu li uma reportagem faz 15 dias. Apareceu de novo no porto de Itajaí um container com lixo médico. Apareceu um container lá. Ou seja, o que eles fazem? Na Inglaterra, eles põem nos navios, eles não têm mais onde colocar, e vêm para cá. Se o governo brasileiro não manda de volta, vai ficar aí. O lixo médico. No caso nosso, né, pessoal, o plástico ele é... Você desenvolve ele, você retira da natureza a matéria-prima, desenvolve ele, depois você usa, vai no mercado e joga ele no lixo. Se ele for parar na natureza, vocês sabem quantos anos ele precisa para a natureza absorver ele? 100 anos. E o pior, a natureza absorve, mas ela fica com todos os componentes químicos daquele plástico no solo. Cara do céu, olha só o impacto. E daí nós fizemos aqui uma campanha para a questão do plástico aqui na cidade, daí recolheram, brincaram e voltou, né? Devia ter justamente sido recolhido. Bom, o problema está aqui, ó, né, pessoal, um pouquinho nessa dinâmica aqui, ó, o capitalismo industrial, né? Ou seja, a ideia do desenvolvimento versus natureza igual à exploração. O que nós precisamos, né? A relação homem-natureza, mas harmonização, não exploração. Por isso então, né, pessoal, o encontro da COP21, que terminou em dezembro do ano passado, todos os governos, foi um acordo bom, 194 países assinaram, vamos tentar diminuir o aquecimento global até o ano 2000, tentando voltar para antes do pré-industrial, mas a COP21 não abriu mão desse modelo, ou seja, querem o desenvolvimento sustentável. Para mim está muito claro, pessoal, o capitalismo ele é insustentável pelo seguinte, ó, porque ele parte do princípio de que a natureza é infinita
E ele propõe um desenvolvimento infinito, permanente. Os recursos naturais do planeta são finitos, limitados. E é o que mostra justamente a questão da passagem. Bom, o que nós construímos aqui, olha pessoal? Um homem prepotente, sabe que quer dominar, individualista, ó. A terra me pertence, os outros seres vivos dominam, eu domino, destruo. E pessoal, olha, que coisa incrível. Nós temos no planeta 8,7 milhões de espécies de outros animais. O homem moderno científico diz: olha, eu sou o senhor desse planeta, os outros seres vivos que se lasquem. Então eu derrubo todo o pinhão aqui, mas eu não, a gralha azul que se vire, né? Eu passo veneno na minhoca, que se vire. São seres vivos. Viu, pessoal? Nós conhecemos apenas 72% das espécies vivas do planeta. 30 e poucos ainda não conhecemos. Então veja, né, pessoal? Nós temos... tem um padre, Tom Berry. Ele tem um livro espetacular sobre o meio ambiente. Ele diz: o que nós temos que lutar para a ecodemocracia. Hoje nós temos democracia que é para os homens, né? O homem governar. Mas a ecodemocracia quer dizer, os animais têm que participar da gestão do planeta. Porque os seres vivos são fundamentais para o equilíbrio dos ecossistemas do planeta. A abelha, né, por exemplo, né, pessoal? A abelha é extremamente importante para a polinização da vida das plantas e tal. Então esse aí, ó. Então, um homem egoísta, né? Mal educado, né, joga seu lixo na natureza. Então esse é um pouco. Bom, as consequências aí, né, o aquecimento global, né, o inferno de Dante, né? Olha aí, ó. Meu filhinho, ele já vai lá, ele abre a geladeira, tem que brigar para fechar, né? A geladeira tem que abrir e fechar rápido, por causa de uma questão ambiental. Ele vai lá na frente da geladeira e fica, olha lá, do Cruzeiro estamos assim já, né? Ó, água, né? E pessoal, olha só o que eu vou dizer para vocês, pessoal. Ainda hoje nós temos a missão de dizer para os filhos nossos cuidar da água. Se nós não capricharmos aqui pouco tempo, nós vamos dizer para os nossos filhos: não tenham água. E pessoal, eu vou dizer uma coisa importante, ó. Há um movimento nas redes sociais, por exemplo, a Nestlé, que é uma grande empresa de produtos de leite, né, e tal. A Nestlé tem, pelo seu presidente, uma campanha a nível global para a privatização das águas. Ou seja, a água, que deveria ser um bem comum, assim como a terra, né? Estão querendo privatizar a água. Ela já é privatizada. Grande parte dela já é. Mas o Brasil tem ainda águas que são de interesse público. E, então, um movimento organizado nos Estados Unidos e na Suíça criou uma campanha para ninguém mais comprar produtos da Nestlé. Eu aderi a essa campanha. Ou seja, se eles querem privatizar a água, não compro os produtos deles. Então, eu acho que é uma forma também de dar o troco, mas há um movimento justamente nesse sentido. Então, o nosso desafio, né, pessoal, vai ser essa questão aqui da sustentabilidade. A pergunta central é o como devemos agir. Eu tenho na minha filosofia as 3 grandes perguntas da vida são: quem sou, o que estou fazendo aqui e para onde vou. O problema ecológico colocou uma 4ª pergunta existencial na nossa vida, que é como devemos agir. Se agimos mal, a vida coletiva do planeta não tem mais chance, pessoal. Isso não é um cagaço qualquer, é uma constatação científica, inclusive, né? Então, o como devemos agir é extremamente importante. Bom, vamos então agora ao tema importante aqui, ó, do saneamento básico. Eu não preciso dizer a você, olha que esse desenho aqui é interessante, né? Você sabia que o homem saiu do mar? Ele era uma alga, né? Segundo a evolução biológica, ele era uma alga. Chegamos aí, ó, a 4,5 bilhões de anos atrás. Faz tempinho, né? Mas agora ali, ó. Cara, eu não sei, né? Olha, eu coloquei lá evolução, né?
não evoluímos muito. Então, ó, por que discutir o saneamento básico aqui? Ó? Vocês podem estar se perguntando isso, né? Por quê? Primeiro, a falta de um saneamento é uma agressão à vida da natureza. Não tenho dúvida disso. Por quê? Todos os nossos dejetos, eles vão inapropriadamente cair para a natureza. Viu, pessoal? E a natureza não tem como absorver. Algumas coisas ela observa, absorve e recicla, mas não tudo. Né? Principalmente matéria-prima transformada, tipo plástico, ferro, né? Um monte de coisas. Ela demora muito tempo, mas ela fica com a poluição. Então a falta de saneamento básico, né, tira a vida das pessoas, principalmente dos mais pobres, das crianças. E uma questão importante, pessoal, não está no livrinho, mas ó, o saneamento básico é um problema político sério. Por quê? Ó? O Brasil, historicamente, investiu muito pouco dinheiro em saneamento básico. E tu sabe por que os políticos não investiam em saneamento básico? Sabe por que eles diziam? Por que eu vou enterrar dinheiro? Por que eu vou enterrar dinheiro? Viu? Não aparece obra. Então uma obra boa é aquela que aparece pintada, bonita, e o prefeito põe uma placa do lado. Então historicamente não se investiu em saneamento básico no Brasil por isso. E aí as grandes deficiências históricas que nós temos, né? E é uma perda financeira. Olha aqui, ó, pessoal, só vocês terem um dado, olha aqui, ó. Em 2004, ó, 300 mil pessoas se ausentaram do trabalho por diarreia. Ô, caganeirão, hein? Viu? Isso é uma consequência direta de falta de saneamento. 300 mil pessoas, isso é um prejuízo, né? Se eu vou fazer o cálculo puramente economicista do capitalismo, né? Mas na verdade é um problema de saúde, uma agressão à vida, que pode inclusive levar à morte. 900 mil dias de trabalho foram perdidos. Então isso é um prejuízo financeiro. 37% desses aqui são na região do Sudeste, 27% na região do Nordeste. Ó. Viu, pessoal? Olha aqui, ó. Nós poderíamos pensar que seria mais alto no Nordeste, né? Mas é na região do Sudeste. Por quê? É nas favelas onde estão os pobres e justamente o saneamento básico é mais deficiente. E aí o problema social é importante. Bom, viu, pessoal? Olha aqui, ó. Preparando essa fala aqui para vocês, olha o que eu li no jornal, no UOL, no dia 18/2. Que dia que foi dia 18? Hoje é dia 20, né? Foi quinta-feira, no jornal, olha aqui, ó. Eu resumi para vocês. Uma notícia no UOL. O Ministério da Saúde. Houve uma estagnação em 2004 da ampliação de pessoas atendidas por rede de água e esgoto. E a razão você já sabe qual é que é, 2004. Crise financeira. 14. Sinal para ele estar atento, viu? Tá certo, né? 14. Por causa da questão da crise financeira, o governo cortou também esse investimento. Então aqui, ó, o Brasil tinha uma meta, ó, de até 2033 zerar as casas sem saneamento, sem coleta de esgoto. E até, ó, vamos colocar, 2023, 100% das pessoas eram para ter água encanada em casa. Mas já disseram que não vão atingir a meta. Em 2033 era para ter 100% das pessoas com saneamento, coleta de esgoto. Então, água, todos teriam encanada até 2023 e coleta de esgoto até 2033, mas já não vão atingir. Ó. Hoje, aqui, segundo o Ministério das cidades, ó, 93% tem água encanada, mas o texto da campanha da Fraternidade diz que é apenas 83%. Hoje, ó, 57% tem rede de esgoto. Ó, até 2013 a meta seria de 100% no caso da água, já não foi atingida, né? Então agora ampliaram para 2000 e o pessoal aqui está errado. Aqui é 23. Aqui o erro é mesmo. Viu? E o investimento, pessoal, o Brasil precisaria investir 25 bilhões
de reais por ano para tentar chegar à meta que ele está se propondo, mas ele investe apenas 12 milhões. Então é um problema justamente de saúde pública. Bom, o que o saneamento básico trata, né, pessoal? Você pode falar, mas o que basicamente ele trata? As três coisas mais importantes. O primeiro é o acesso à água, né? O acesso ao esgoto e o tratamento dos resíduos sólidos. Vocês sabem o que é os resíduos sólidos? É o popular lixo, né? É o lixo. Então o saneamento básico trata basicamente desses três aqui. E a drenagem e cuidados com a questão da água, né, nos centros urbanos. Tá? Então basicamente são esses temas justamente que a igreja quer chamar a atenção para esse tema da campanha da fraternidade. Uma observação extremamente importante aqui, ó, pessoal, ligada ao saneamento básico, é que a ONU, nessa resolução aqui de 2010, é recente, ó, ela diz que o acesso à água e o acesso ao esgoto é um direito humano. Cara, isso é uma coisa muito importante, mas é uma resolução bem recente, né, pessoal? Faz 6 anos. Né? Então, mas é uma decisão importantíssima. Olha aqui, ó, dá para ler, ó, a ONU reconhece formalmente o direito à água e a disposição de esgoto sanitário como algo essencial para a concretização de todos os direitos humanos. Ou seja, ele é uma condição para os direitos humanos. E isso é um ponto, né, eu acho que nos dá, no caso, na luta inclusive jurídica, se for o caso, né, para a gente ter alguns direitos ligados ao saneamento, trabalhar essa questão. Olha só aqui, ó, pessoal. 2,4 bilhões de pessoas no mundo, isso aqui, ó, não tem acesso ao saneamento básico. Vocês sabem quantas pessoas existem no mundo, no planeta? 7 bilhões. Estamos nos 7 bilhões, né? Então, desses, ó, 2,4 ainda não tem saneamento básico, né? Então, jogam os seus dejetos, né, na natureza. Aqui um dado importante, ó, pessoal, a legislação de 88 no Brasil diz, olha, quem tem a responsabilidade de cuidar do saneamento básico é a federação, ou seja, o governo central, né, o governo executivo, o governo federal. Só que, ó, ele estabelece que o SUS tem a responsabilidade de participar na formulação da política de execução dessas ações. Então o SUS, por que o SUS, pessoal? Porque justamente o saneamento básico é uma questão central para a saúde pública. Não havendo esses, né, como nós já citamos lá, a diarreia, todas as doenças, né, ligadas à falta de saneamento básico são importantes. Tá? E o Brasil tem uma lei, ó, pessoal, 2007, que é a Lei do Saneamento Básico. Tá? Um outro fato importante, ó, pessoal, essa lei aqui, ó, ela estabelece a constituição do Plano Municipal de Saneamento Básico. Então, nós temos o Conselho Municipal de Saneamento Básico. Eu não sei se nós temos aqui no município, mas há uma determinação, ó, o Plano Municipal de Saneamento Básico. Quem planeja justamente é o Estado, tá? Juntamente com os municípios. Deixa eu ver, tinha um outro dado que eu queria passar aqui. Ó. Olha aqui, ó, pessoal, aqui em cima. Ó. Então, o que vai fazer? Ó, o controle social e 4 funções da gestão estão ligadas a esta lei aqui e são responsabilidades do SUS, ó, juntamente com os planos municipais. Planejar, regular, né, prestar o serviço e fiscalizar. Essas são as 4 funções importantes que essa lei determina que os conselhos municipais justamente têm que fazer para que haja e se desenvolvam políticas que desenvolvam o saneamento básico nos municípios. Então, olha aqui, isso é chamado, ó, Plano Municipal de Saneamento Básico, PMS. Tá?
Olha só, pessoal, quanto dinheiro nós precisaríamos em 4 anos para resolver os nossos problemas, segundo o documento da CNPB. 508 bilhões de reais em 4 anos, o que daria em torno de, vamos colocar aí, 110 bilhões de reais por ano. Mas nós estamos gastando 12, né? 12 bilhões, então é bastante pouco, né? Muito pouco, tá? Bom, então olha aqui, agora uns dados bem interessantes, que justamente preocupam a sociedade brasileira. 82% da população não tem acesso à água tratada, né? Nós tomamos água da bica, né? Ou água de outras fontes, né? Cisternas, não temos água tratada. Professor, oi? Uma observação. Você comentou antes em relação ao percentual da água potável. Na cabeça das pessoas, isso não existe faltar água pelo volume de água que nós temos. A diferença é de que esse tão pouco de água potável que nós temos, ela vem sendo comprometida cada vez mais, porque quando se faz o tratamento da água que a Sanepar faz, ela retira a composição biológica. A composição química não pode ser tirada. Então Sim. a água é hoje ainda o maior transmissor de doenças, porque é algo que nós não podemos ficar praticamente um dia sem. Então, ela é um elemento central, né? O que existe de diferença na cabeça das pessoas é que elas se deparam, quando os órgãos ambientais, né, de defesa do meio ambiente falam a esse respeito, na cabeça das pessoas não existe como acontecer isso por causa do volume. Tem bastante, né? Os mais espertos, nós vamos pegar a água do mar, né? Agora estão dessalinizando a água, né? E daí Sim. vamos para onde? Só uma coisa, a gente não pensa em faltar água, porque na nossa região é abundante. Mas quando a Sim, gente pensa sim. em termos de planeta, Exatamente. muitas guerras acontecem por causa da água. Outra situação que você Então colocou. não é só a questão de tratar ou não. Né? Sim, só para, como é que é o seu nome? Silveira, o Brasil tem 12% da água doce no mundo, né? Por causa tem lá em cima, a maioria está no norte, né? Agora acharam o aquífero aqui embaixo, né? Então o Brasil tem bastante água doce. Mas, mas é importante, vamos com calma, né? Um pouco o que tu está falando. Essa água não necessariamente é boa para consumo humano, né? E você falou da privatização. A gente comenta muito, lá no Oriente Médio ou em algumas outras regiões, a água já não existe ou ela é tão cara. É só a gente fazer a comparação aqui no Brasil. Quanto custa um litro de gasolina? Quanto vocês pagaram? Quem trouxe a garrafinha d'água aqui? Quanto vocês pagaram pela garrafinha? 500 ml? Ela já não é mais cara que o petróleo? E nós temos em abundância? Fala, amigo. Eu ia falar uma coisa sobre o que percebeu. Eu estava falando dessa questão da água aí na nossa região. Vamos pegar o microfone, dá o microfone para ele. Isso. Nós acompanhamos aqui, então, na região, por exemplo, o trabalho de movimentos atingidos por barragens. E essa situação que está essa privatização da água está acontecendo aqui, tanto é que você pode perceber quando você tem na beira desses lagos, por exemplo. Tem alguns lugares lá que o pessoal que adquire esse direito de construção desse reservatório, eles nem o direito dos atingidos eles pagam e ainda fazem com que a pessoa diz que tem que respeitar 50 ou 100 metros. Quer dizer, alguns lugares estão colocando a cerca. Então, essa privatização já está acontecendo. Na verdade, a gente não está se dando conta. Só para dar um exemplo, aqui na região do oeste de Santa Catarina, a Coca-Cola comprou inúmeras fontes de água mineral, né? E, inclusive, a água que nós compramos aí no mercado já tem lá um selinho, né? Guaraciaba, por exemplo. Um exemplo disso, em Quezon do Iguaçu, tem um senhor próximo, passou a cidade, já tem a água azul, que você vê no mercado, é dele lá. Levou 11 anos para fazer a legalização para retirar a água. Agora você pode olhar na garrafinha lá, já tem escrito bem pequenininho lá em branco. Fala então. Ainda sobre a poluição, no passado, eu lembro as escolas das universidades fizeram um estudo sobre poluição dos nossos riachos. Nós tivemos
a grata satisfação de saber que o Iguaçu é o segundo rio mais poluído do Brasil. Só perde, não precisa nem falar qual que é o mais poluído, né? E outra coisa também, numas pesquisas que foram feitas, foram quase 2 anos, eu acho que é isso. Por exemplo, no Verê foi feito algumas pesquisas com poços artesianos, 100% de contaminação por água. Sim, esse é um problema, né, pessoal? O agrotóxico, a gente não tem a noção da gravidade que ele é, porque ele, no solo ele vai penetrando, e você imagine agora aí, eles estão plantando 3 vezes por ano soja, daí eles, inclusive agora foi proibida a safrinha, porque a ferrugem já nem morre mais com o veneno. Então, para ter um controle mínimo, as pessoas passam até 6, 7 vezes veneno. E aí o problema o câncer aqui. Esse município vizinho que é o maior construtor de agrotóxicos. Câncer, suicídio, né? E aqui no Sudeste tem todo problema de câncer daí. Mas que é isso? Aí a Bayer, ela provoca a doença, mas eles têm um remédio também, a gente não está vendo conta. Mas acho que tem uma alternativa por aí. Sim. Então, viu, pessoal? Vocês estão entendendo um pouco a questão de como essa agressão à natureza ela significa uma agressão a nós? Isso que nós temos que entender, né, pessoal? E começar a lutar para que a gente comece a enfrentar isso com mais dignidade, com mais justiça, com mais clareza, com mais transparência, né? É importante fazer. Pessoal, só que um pouquinho já vou terminar, tá? Então aqui, ó, deixa eu só ver o que é importante aqui, ó. Olha aqui, ó, pessoal, diariamente, ó, são despejadas na natureza, ó, 5.000 piscinas olímpicas de esgoto. Sabe a piscina olímpica, aquela a maior que tem, né, grandona, lá das raias, agora vão mandar aí na Olimpíada, vocês vão ver. É a maior que tem, 5.000 dessas cheinha. E não daria 2 vizinhos, com certeza, 5.000, né? Então, 10,6% dos homicídios ainda, ó, não tem justamente serviço público de coleta de lixo no Brasil. 10%. Tá? Basicamente, olha aqui as consequências: a doença como a cólera, a hepatite, a febre tifoide, as infecções, né? Elas vão justamente se disseminando, principalmente entre crianças, né? Aqui eu coloquei um pouco antes as internações, ó, 2013, 34.000. Ó, se 100% da população tivesse acesso à coleta de esgoto, ó, 74,6 mil internações provavelmente, né? Imagine para o Ministério da Saúde quanto não seria, que ganhos, né? Daí você conta isso, a qualidade de vida que também muda, né, radicalmente, mas nós não temos ainda, então não há essa consciência. Olha o lixo aqui, ó, né? E, pessoal, o lixo, o Jair depois vai ver a questão do agir. Eu uma vez pedi para os meus alunos, usando uma atividade, eu pedi para eles trazerem o lixo que eles produziram durante a semana. Eu quase fui expulso do colégio. A gente não tem noção da quantidade de lixo que a gente produz. Viu? É incrível, né? O lixo é uma praga. E ele todo é industrializado, então a natureza não absorve ele de volta, né? Deixa eu ver aqui, ó. Cada um de nós, ó, gera em média 1 kg de resíduos sólidos diariamente. 1 kg. Tá? São Paulo, né, maior aqui, ó, 12 a 14 milhões de toneladas. A questão importante, né, pessoal, do cuidado do lixo, né, nós temos 3 tipos de aterros, né? O primeiro aqui em cima é o famoso lixão com aquele que é só jogado lá e a água leva para os rios. Esse é o horrível, mas olha só, pessoal, 50% desses aterros no Brasil são assim ainda. Incrível, né? Daí depois tem os aterros controlados, é aquele que tu joga o lixo, mas daí as prefeituras jogam uma camada de terra. Ele pelo menos tem menos impacto, porque ele não vai tão rápido, mas ele vai também com o tempo para o solo, né?
e ele produz muito gás, até é perigoso por causa. E os adequados seriam esse aqui, né? O aterro sanitário que impede que aquele churume do lixo ele vá para a água. Mas só 27,7% dos aterros no Brasil. Então, mesmo aquele lixo que é recolhido em casa, né, pessoal nosso, o 2 Vizinhos tem, né? Parece que tem um aterro sanitário nesse nível aqui. Em muitos locais ele vai para esse tipo de aterros aqui, são altamente destruidores do meio ambiente. E, consequentemente, né, pessoal, isso vai criar problemas de saúde pública daqueles aí que a legislação diz que até 2014 era para todos os municípios se adequarem à nova lei. Mas não vamos já, né? Já não deu liga disso hoje. Tá? Bom, aqui eu não tenho tanta coisa. Aqui a questão do desperdício, né, pessoal? Olha esse dado aqui, ó. Eu tinha um dado aqui sobre a cidade de Manaus, tá aqui, ó.